Senhor. Pai, que esse momento seja um momento todo especial, que eles receberão do Senhor uma palavra, Senhor, uma palavra que será lançada hoje e que talvez será colhido, Senhor, essa palavra, essa informação daqui 1, 2, 10, 20 anos, nós não sabemos exatamente quando, mas nós sabemos, Senhor, que em um momento essa palavra vai gerar, Senhor, e ela vai crescer e ela vai trazer frutos para o coração dos nossos filhos. Por isso nós abençoamos a vida deles, nós abençoamos os professores que estarão sendo o canal desta noite na vida deles, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. As crianças podem ir para o culto. Feche seus olhos só um momento. Feche seus olhos por um momento. Isso. Enquanto os nossos filhos estão indo para a sala, foca naquilo que Deus tem para você. Peça para o Espírito Santo: Senhor, fala comigo. Peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, esse é um momento muito especial. Eu ansiei, eu esperei, eu desejei esse momento, Deus. Eu preciso, Pai. Se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Declare isso. Tua morada, eu sou teu lar. Não mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Tenha liberdade, Deus. Tua morada, eu sou teu lar. Não mude as coisas de lugar. Tu tens liberdade neste lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito. Tens liberdade Diga pra ele. aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga: Espírito Tens Santo. liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Éder. Obrigado, Gabriel. Que o Senhor possa encontrar realmente liberdade nos nossos corações nesta noite, para trabalhar as nossas vidas. Amém, queridos? Quem nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem um jovem lá, glória a Deus. Tem mais alguém? Os restantes são da casa. Vocês vão receber uma lembrancinha nossa, da igreja, né? E também, se você puder preencher, é uma forma de nós orarmos pela vida de vocês. Vocês receber também um WhatsApp nosso. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar hoje, mais uma vez, né, sobre fé. Não tem como falar de outra coisa que não seja fé, porque a fé é a única forma de nós nos movermos para que a gente possa agradar a Deus. Sim ou não? É a única forma, irmãos, que o Senhor assim estabeleceu
para que a gente possa agradar a Ele. Agora, qual é a fé que agrada a Deus? Nós precisamos entender isso. O problema é que muitos de nós desenvolvemos uma fé, mas uma fé negativa. Cremos, mas cremos de forma errada. Mas a vontade de Deus é que a gente desenvolva uma fé positiva, uma fé que realmente agrade, uma fé que venha alinhar a vontade do Senhor. E a fé positiva é a fé que continua acreditando em Deus, ainda que tudo mostre o contrário. Entende isso? Porque fé todos nós temos, todos nós cremos. O problema é que quando nós temos uma fé, e essa fé ela começa a ser trabalhada, mas na caminhada acontece alguma coisa, e aí você, em vez de continuar acreditando na palavra que Deus liberou no princípio, muitas vezes nós mudamos a nossa fé, e aquela fé que no começo era, não vai dar certo, vai acontecer, na caminhada a circunstância muda e você diz, não vai acontecer. Você continua exercitando fé. Só que agora uma fé o quê? Uma fé o quê? Negativa. Então a fé que Deus espera que a gente tenhamos é a fé que continua acreditando. É a fé que não desanima. É a fé que não retrocede. É a fé que persevera. É a fé que não volta. Essa é a fé positiva. Entenda uma coisa, querido. Existem pensamentos que vêm do diabo. Eu sei. Eu já ministrei sobre isso aqui. Existem pensamentos que é enviado pelo diabo, mas tem atitudes, que atrai o diabo. E agora? Eu vou repetir. Porque tudo está no campo aqui, ó. Então tem pensamentos que foi enviado pelo diabo. E eu sei, ele é bom nisso. Agora tem comportamentos nossos que atraem o diabo. Tem pensamentos ou atitudes nossas que atraem a presença de Deus. Sim ou não? Mas tem atitudes e pensamentos que atraem o gabiroto. Entende isso ou não? Assim como o Espírito Santo ele trabalha tentando nos levar nesse lugar, existe uma ação que tenta nos tirar desse lugar. Agora, como eu disse, a fé positiva é a fé que continua acreditando, mesmo que tudo mostre o quê? O contrário. Entenda uma coisa, querido. Tem atitudes que você, assim como eu, teremos, que pode colocar o diabo para correr. Assim como tem atitudes e pensamentos nossos que convida ele a ficar com a gente. A questão é, que tipo de pensamento eu estou tendo, que tipo de atitudes eu estou tendo? São pensamentos que refutam aquilo que o diabo tenta contra a minha vida? Ou são atitudes que deixa ele estar cada vez mais à vontade? Entenda uma coisa. Jesus no deserto, ele foi tentado pelo diabo, dizendo, olha, surgiu a fome, ele estava com fome 40 dias, e o pensamento que veio era, transforma, o diabo sugerindo, transforma pedra em pão. Mas ele não ficou com o pensamento sugerido pelo inimigo. Ele ficou com o pensamento a qual ele saiu quando ele iniciou o projeto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Entenda uma coisa. Se aquilo que Deus falou no início para você foi Deus que falou, por que na caminhada eu estou mudando a minha forma de pensar? Por que na caminhada eu estou mudando a minha forma de agir?
O diabo apareceu, não importa se foi no 40º dia, se apareceu no primeiro, não importa. O que importa, qual foi a atitude com qual eu saí, qual foi o pensamento que estava no meu coração, qual foi o pensamento que Deus colocou no meu coração quando eu tomei a decisão que eu tomei. Caminhando um pouco mais para frente, Jesus, certa feita, disse: olha, aí vem o príncipe das trevas, mas nada ele tem de mim. Entende isso? Jesus esteve na terra assim como eu e você, de forma física. Hoje ele habita de forma física em nós. Agora entenda uma coisa: o projeto original, o pensamento original nunca mudou. Ainda que ele tinha diversidade, ainda que o diabo tentou sugerir pensamentos, porque, como eu disse, tem pensamentos que é o diabo que envia, mas tem atitudes que eu atraio ele. Tem coisas que eu faço, que eu chamo o camarada para perto. O que eu quero fazer você pensar nesta noite é: como que você tem agido, como você tem se manifestado diante dessa circunstância. Sabe o que Deus espera de mim e de você, querido? Que você tenha fé no plano que Ele estabeleceu para a sua vida, desde a fundação do mundo. Eu vou repetir. Deus espera que você continue acreditando de forma positiva, de uma forma que não retroceda, no plano original de Deus. Eu iniciei essa reunião falando: Deus não tem o plano B, Deus só tem um plano. A questão maior é: eu continuo acreditando no que Deus falou? Os meus pensamentos continuam acreditando no plano original de Deus? É nesse lugar que Deus quer nos levar, querido, aonde eu continuo acreditando, aonde eu continuo, aonde eu prossigo, aonde eu não retrocedo. Entenda uma coisa: Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. E depois ele também disse para Jeremias: Jeremias, eu te constituí profeta, Jeremias, desde o ventre presta atenção, desde o ventre da tua mãe. Você acha que na caminhada até ele se tornar homem feito, homem adulto, você acha que não veio um monte de pensamentos difíceis na vida dele? Só que em vez dele retroceder, em vez dele desanimar, em vez dele deixar de acreditar, e Jeremias foi um cara que sofreu com profecia, irmãos, mas ainda assim os pensamentos dele eram os pensamentos do Senhor. Ele não retrocedeu com aquilo que Deus disse. Se Deus disse que ele era um profeta, ele continuou se movendo no profético. Se Deus disse que eu sou abençoado, pastor, mas a circunstância hoje mostra o contrário. Mas eu não me movo por circunstância, eu me movo pelo plano de Deus. E o plano de Deus diz que eu sou. E se eu sou, se Ele diz que eu sou, eu? Entende isso? O problema é que na trajetória, irmãos, a gente começa a mudar a nossa forma de pensar. O meu pensamento, que era um pensamento positivo, um pensamento que realmente acreditava, a circunstância começa a colocar dúvida. E eu tenho dito aqui, a questão da dúvida e da incredulidade. Nós precisamos entender isso. Deus não tem problema de trabalhar com alguém que tem dúvida. Deus só não trabalha com incrédulo. Deus não tem problema de trabalhar com alguém que não tem completa informação. Deus tem dificuldade de trabalhar com alguém que não acredita no amor. São pessoas de ânimo dobre. Mesmo que as coisas mostrem o contrário, querido, mesmo que o país esteja dizendo o contrário, não volte atrás, não retroceda, não desanime.
Não mude a sua forma de pensar, tenha um pensamento positivo. Você pode ter o que você diz. A palavra tem poder. Quando você olha para a palavra do Senhor em Hebreus 10:38, ele diz assim: todavia o meu justo viverá da fé. Entenda uma coisa, o justo vive da fé, mas de uma fé positiva e não de uma fé que retrocede, de uma fé que acrescenta e não uma fé que tira, de uma fé que faz eu me mover e não retroceder. Por isso que ele diz: o meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, eu não me alegro nele. Presta atenção, quando você muda a sua forma de pensar, você está retrocedendo com a promessa que Deus disse acerca de você. E toda vez que você retrocede, toda vez que você muda a sua forma de pensar, você está deixando de acreditar naquilo que Deus disse. Domingo passado Deus fez um mover de uma forma poderosa. Deus liberou muitas promessas, Deus liberou sobre a vida de muitas pessoas a abundância, a prosperidade. É a vontade de Deus que você seja próspero, é a vontade de Deus que você seja abençoado. Pastor, mas essa semana não aconteceu nada. Não importa se ainda não aconteceu, mas o que Deus disse vai acontecer, porque eu não me movo por vista. A Karina ministrou aqui no domingo retrasado, se não me falha a memória. Ela disse algo muito interessante sobre a vida de Davi. Um cara que nos inspira, um cara que nos ensina muita coisa. Ele foi ungido 2 vezes. Primeiro foi ungido dentro da sua casa, porque primeiro ministério, primeiro momento que você precisa ser estabelecido, querido, dentro da sua casa. Porque o primeiro ministério de Deus para nós é a família. Ele foi ungido na frente do seu pai e dos seus irmãos. Jessé, vai lá na casa do Jessé, pega um menininho lá, todo mundo chama ele de feinho, mas para mim ele é bonito. Ninguém acredita nele, mas eu acredito. Unge ele. Ele ungiu. Ele voltou a cuidar de ovelhas. Só que aquele cara saiu de lá rei. Mas a coroa não tinha chego. Mas o pensamento dele era o mesmo. Agora ele não mudava a forma de pensar, porque foi Deus quem disse que ele seria o quê? Rei. Passou-se mais alguns anos, um monte de coisa aconteceu, ele teve que enfrentar um monte de situação para chegar onde tinha que chegar. Mas ele chegou, e agora ele foi ordenado novamente rei. Só que ainda ele não se tornou o rei propriamente da posição, mas do coração ele já era. Traduzindo, da primeira unção até tomar posse de Israel, 21 anos. 21 anos. Para ele se tornar aquilo pela qual Deus disse que ele era. Por isso que eu tenho dito aqui que Deus valoriza mais o processo do que o resultado. O resultado era que Davi seria rei, querido. Nada nem ninguém poderia mais tirar o trono dele. Sabe por quê? Porque não foi homem que disse. Você precisa ter consciência da sua identidade. Você precisa ter consciência do seu propósito. Queridos, eu tenho dito isso aqui. Não me entenda como arrogante, mas eu tenho uma plena convicção de quem eu sou em Deus. E pode acontecer o que for, nada vai mudar o fato de quem eu sou. Por quê? Porque eu tenho a consciência de quem eu sou em Deus. Eu tenho uma identidade totalmente restaurada. Ah, como é bom quando você tem isso. Como é bom quando você sabe quem você é nele. Ainda que no início é uma loucura, ainda que no início você não entende nada. Eu falei isso hoje no culto da manhã. Ontem eu fui para Mendonça, eu sou de Mendonça, né? Cidade boa. Oh, aleluia. Pode ser alguma coisa boa de Mendonça? Saiu, irmão. Aleluia. Meu Deus. E ontem eu peguei a minha bizinha e fui passear com o Rafa. Eu gosto de passear de bis. E aí eu fui passear com o Rafa. Queria levar ele lá para tirar uma foto em cima da ponte, um lugar muito bonito lá. E quando eu estava voltando, como Deus ministrou meu coração. Porque exatamente há 28 anos atrás, uau, rapaz, 28 anos atrás, sangue de Jesus tem poder. 28 anos atrás, eu saí de Mendonça com 16 anos.
vindo para uma cidade que eu não sabia o que eu ia encontrar, totalmente perdido, desorientado. Mas ainda que eu estava perdido, desorientado, ainda assim, Deus nunca deixou de me guiar. Entende isso? E Deus foi ministrando o meu coração, filho. Você estava perdido, para você, mas você nunca esteve perdido. Entende isso? Talvez você pense que você está perdido, mas dentro do projeto de Deus, você nunca esteve perdido. Você nunca esteve perdido. Você faz parte de um projeto. Agora, eu não posso mudar minha forma de pensar na trajetória, na caminhada. Deus diz na sua palavra, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Ele continua dizendo, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Uau! Eu não sei você, querido, mas eu não vou retroceder. Não retroceda. E retroceder não é só retroceder fisicamente. Entende isso ou não? É aqui, ó. Se Deus disse, é. Mas a circunstância está mostrando o contrário, pastor. Não importa. Eu não sou dos que retrocedem. A minha mente continua concordando com a vontade, porque ela é boa, ela é agradável. Ela é boa, ela é agradável. Entenda isso, querido. Persista, acredite, lute, busque, até que tudo aquilo que Deus falou com você seja seu. Não, eu vou repetir, porque tem gente que ainda não entendeu. Lute, acredite, persiste, até que tudo aquilo que Deus disse que era seu, seja seu. José, quando ele estava no Egito, Jacó desceu com ele. Você conhece a história? Se tornou governador. E Jacó falou assim, ó, quando vocês partirem daqui, leva até meus ossos. Não vai ficar nada no Egito. Tem até um louvor que foi feito em cima disso. Entenda uma coisa, querido. Eu não mudo a minha forma de pensar mais, até que tudo aquilo que Deus disse se torne meu de fato. Porque no meu coração já é. É nesse lugar que Deus quer nos levar. Entenda isso. Sabe qual é a vontade de Deus? Anote isso. Isso seria bom você anotar. A vontade de Deus é que você nunca se curve a outra influência que não seja a influência dele. Se você entender isso, a tua vida vai mudar. E não estou falando palavras de motivação, eu estou falando de uma verdade estabelecida. Entenda uma coisa, não se curve a outra influência, porque você já se curvou a uma. Cedraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens, eles já tinham se curvado a uma palavra. Eles não poderiam se curvar a outra. Fizeram uma estátua. Colocaram um decreto. E aqueles jovens disseram, ó rei, não é pessoal, mas eu não mudo aquilo que eu sou. Eu não me deixo influenciar, eu não vou me curvar ao Senhor como homem, porque eu já me curvei a Deus. E aqueles homens tinham tanta convicção daquilo que Deus falou com ele, que ele falou, rei, não é pessoal, mas se Deus quiser me livrar do Senhor. Entende isso?
Entende isso? É você ficar com o pensamento positivo, é você ficar com uma fé positiva, uma fé que não retrocede, uma fé que não volta atrás, uma fé que já tem algo estabelecido. É nesse lugar que Deus quer nos levar. É nesse lugar onde nós não voltaremos, onde nós não nos dobraremos. O que Deus tem para nós, querido, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para a sua vida, só tem uma pessoa que pode impedir isso, só tem uma pessoa que pode impedir ela de viver isso, é você mesmo. Porque Deus, Ele disse em Isaías 43, agindo eu, você crê que Deus está agindo a teu favor? Então por que ter medo? Por que mudar de pensamento? Por que mudar nossa forma de pensar? Pare de ter pensamentos negativos, pare de pensar de forma contrária. Queridos, você honra a Deus quando você se move pelaquilo que Deus disse. Por isso, quando você acorda pela manhã, você precisa ter pensamentos positivos. Porque as primeiras frases, os teus primeiros pensamentos do dia vai fazer você viver todo o resto do dia. Por isso que eu amo Lamentações 3:21, porque ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz tristeza, é isso que ele fala? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz o quê? Esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz convicção. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz o quê? Fé. Por isso que quando você acorda pela manhã, que é importante que você faça a sua oração, é importante que você leia um salmo, é importante que você leia a Bíblia, é importante que você faça a sua oração, é importante que você declare que o Senhor é na sua vida. O profeta de Lamentações, ele diz, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E ele mesmo concluiu o que traz esperança, dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Olha que coisa fantástica isso. Por que eu vou mudar minha forma de pensar? Por que eu vou retroceder no meu pensamento? Por que eu vou retroceder na minha forma de pensar? Se o Senhor diz que as misericórdias dele é a causa de nós não sermos consumidos. E ele continua dizendo, porque as suas misericórdias não têm fim. Meu Deus, as misericórdias do Senhor não têm fim. E ele continua dizendo, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Querido, qual é a porção que está no teu coração? Porque esse profeta diz, a minha porção é o Senhor. Qual é a sua porção? E ele continua dizendo, diz a minha alma, portanto esperarei no Senhor, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Olha aqui para mim, sabe por que muitas vezes você muda de forma de pensar? Porque você está esperando no outro. Sabe por que muitas vezes você muda a sua forma de pensar? Porque você está esperando no outro. O profeta diz, eu esperarei no Senhor, porque o Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, porque o que Ele disse, entende isso? É nesse lugar que o Senhor quer nos levar, querido, é nesse lugar. Eu amo a palavra de Deus, porque quando você olha para João 9,6, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo, diz assim, então tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura, e ordenou ao homem, vai e lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou e voltou vendo. Olha que coisa tremenda isso daqui. Esse homem que até então era cego, ele exerceu uma fé positiva.
e não uma fé negativa. Ele exerceu uma fé positiva. Por quê, pastor? Porque ele creu. Ainda que a circunstância dizia o contrário, ainda que parecia loucura, que homem doido é esse? Cospe no chão, faz barro, passa no lodo, manda um cego sair procurando um tanque. Que loucura é essa? Muitos de nós talvez, em vez de exercitar uma fé positiva, exercitaríamos uma fé negativa. Mas aquele homem, ele acreditou, querido. Ele não desistiu, ele não retrocedeu. Ele falou: o meu objetivo agora é encontrar o quê? O tanque. Porque Deus disse que na hora que eu encontrar esse negócio, eu volto curado. E a Bíblia diz que ele creu, e ele voltou vendo. Olha aqui para mim. Sabe por que muitos de nós não recebemos o que Deus disse? Porque quando Ele libera a palavra, a gente tem um pensamento positivo. Só que agora você vai ter que caminhar. Você vai ter que encontrar aquilo que Ele disse. E na caminhada, o diabo sugere pensar. E na caminhada muitos não só dá ouvido para os pensamentos do diabo, mas também as suas atitudes atraem. Estamos juntos, irmão? Entende isso ou não? Aquele homem, ele voltou curado porque ele desenvolveu uma fé positiva. E a fé positiva é a fé que agrada Deus. Jeremias, sai da história, agora é o Isaías que quer falar. Isaías 53. Ele inicia, das passagens da Bíblia que mais nós falamos aqui. Isaías 53, mas é interessante que ele inicia o capítulo dizendo: quem creu na nossa pregação? Sabe o que é crer? É você ter uma ação de forma positiva. É você agir de acordo, isso mesmo, é você agir de acordo. Então, queridos, quem creu na nossa pregação? Então não basta você crer, mas você crer de forma positiva. Porque eu preguei alguns dias atrás sobre essa questão de crer. E tanto você crê para construção como para quê? Destruição. Porque a fé funciona. Agora, a minha fé, ela está canalizada de uma forma positiva ou ela está canalizada de uma forma negativa? A minha fé constrói ou a minha fé derrota? A minha fé constrói ou a minha fé desanima? A minha fé é uma fé positiva ou é uma fé negativa? Porque tem gente, irmão, que você ficar perto dela 10 minutos, ela mata todo um ano de oração. Entende isso ou não? A palavra positivo significa que afirma, que concorda, que diz sim, que demonstra intenção ou disposição de colaborar, de ser útil, de ser construtivo. Isso é você ter um pensamento positivo. É um pensamento que afirma, é um pensamento que concorda, é um pensamento que diz sim, é um pensamento que demonstra intenção de colaborar, é um pensamento útil, é um pensamento construtivo. Isso é agir dentro do campo do positivo. Querido, se você tem dúvida, busque orientação, mas não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Não duvide do amor. Não seja incrédulo acerca do amor. Porque incredulidade é duvidar de quem? De Deus.
A Eva fez o que fez. E o grande pecado da Eva não foi comer da fruta. O grande pecado daquela mulher foi duvidar do quê? Do amor. E quantas vezes as nossas atitudes demonstram que a gente está comendo do fruto até hoje? Quantas vezes a nossa posição de pensamentos negativos mostra que a gente está comendo do fruto até hoje? Porque nós estamos agindo de forma incrédula aquilo que o Senhor disse. Então eu não posso agir em dúvida ou incredulidade. A dúvida faz parte de alguém que não tem o conhecimento. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 15. Vamos lá. Mateus 15, 21. Diz assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro, de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas serranias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia? Nós acabamos de ler Lamentações, que diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada... Deixa eu dizer algo para você, querido. Ainda que você talvez não tenha consciência, Deus usou de misericórdia com você hoje. Entende isso? E quer ouvir uma coisa? Você vai dormir e amanhã você vai acordar e vai ter uma misericórdia novinha para você amanhã. Entende isso? A misericórdia é Deus não imputando o castigo que eu merecia, porque Ele imputou sobre Jesus. E o que é a graça? A graça é Deus me dando o benefício que eu não merecia, por causa de Jesus. Isso é a misericórdia e isso é a graça. Então, aquilo que eu não merecia, Deus me dá. E aquilo que eu não merecia, aquilo que eu merecia, Deus não me dá. E aquilo que eu não merecia, Deus me dá. É muito amor, irmãos. E ele continua dizendo aqui: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha que está miseravelmente, o quê? Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse: ó, meu Deus. Irmão, você tem noção que quer arrancar um ó de Deus? Porque você dizer ó, grandioso Deus, é fácil. Sim ou não? Ó, como Deus é bom. Ó, como Deus me ama. Ó, como Deus se preocupa comigo. Ó, porque o ó é o verbo conjugado to be, não é nada. O ó é uma exclamação de quem ficou o quê? Foi só para descontrair um pouco, querido. O ó é uma exclamação de alguém que está admirado. Ó, você dizer ó, Deus, Criador dos céus
Agora foi Deus que disse: ó, mulher. Meu Deus. Ó, mulher, grande é a tua, seja feito para contigo como tu. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Bom, você tem noção se Deus dissesse para você: ó, tudo que você pedir agora vai acontecer? Só eu que pensei, né? Você não entrou comigo no raciocínio. Entende isso? Ó, grande. Irmãos, presta atenção, eu estou tentando trazer um entendimento para você entender. A Bíblia diz que uma pequena fé move montanhas. E agora, Jesus encontra com a mulher que diz: ó, que isso? Grande é a sua fé, e seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Queridos, você pode ter o que você crê. Você pode ter o que você diz. Até os discípulos tentou matar a fé daquela mulher. Mas aquela mulher saiu decidida, ela saiu com um pensamento positivo. Ela não mudou o foco, ela não desviou o foco. Ela sabia que ela tinha que buscar, ela tinha que encontrar quem? Jesus. Próprios discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher, essa doida aí. Porque assim, irmãos, se você quer receber coisas diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes. Se você fizer o que todo mundo faz, você nunca vai chamar atenção. Tinha um cego louco gritando: Davi, tem misericórdia de mim. E a mesma coisa, os caras falaram: Senhor, vê um cego doido gritando aí, despede ele. Jesus falou: não, manda ele vir. Sabe quando você vai receber coisas diferentes? Quando você tiver coragem de fazer coisas diferentes. É nesse lugar, essa mulher, ela tinha convicção, ela tinha certeza. Aquela mulher, ela foi até Jesus porque ela cria que Jesus poderia resolver a situação dela. Ela não mudou o foco, ela persistiu, ela não desistiu. Em nenhum momento você vê a sua fé retrocedendo, ela não vê a sua fé mudando. O pensamento positivo foi até o fim, porque ela tinha um objetivo. O objetivo era encontrar com Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia curar a sua filha. Queridos, qual tem sido o teu objetivo? Qual tem sido a tua meta? Qual tem sido o teu pensamento? Não mude os seus pensamentos, ainda que o diabo vai lançar setas dizendo: ah, mas Deus vai te ouvir, você é um pecador. Você não é um pecador, você é um santo. Até quando você vai dar ouvido para o diabo? O diabo sempre vai dizer que Deus não te ouve. O diabo sempre vai dizer, sempre vai surgir pensamentos: para que você vai orar? Porque você vai orar, mas Deus não está te ouvindo. É mentira, Deus ouve sim. Clama a mim, responder-te-ei. Pede e se abrirá. Deus em todo momento Ele sinaliza, irmãos. Presta atenção. Quando você pega uma rodovia, até você chegar no seu destino, tem um monte de placas, sim ou não? Para que servem as placas? Para sinalizar o caminho. Sabe o que a Bíblia é? É um sinalizador para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas se eu não consigo ler os sinais que a Bíblia diz, aqueles homens subindo a porta formosa, a hora nona para orar, eles encontraram com um homem coxo, e ele encontra com aqueles homens, com aquele homem, Pedro e João, e a Bíblia diz que ele ficou olhando para Pedro e para João, esperando receber alguma coisa, sim ou não?
Aí Pedro olhou para ele e falou: rapaz, nós somos pastor, não tem jeito. Entendeu, né? Ele falou: o que você está querendo não vai rolar, nós somos pastor. Você vai ter que pedir para empresário. Tem gente que não entendeu, mas tudo bem. Você está esperando receber ouro, tem que pedir para empresário. Não é do pastor que você vai receber isso. Do pastor você vai receber o quê? Entende isso? Levanta e anda. Aqueles homens, aqueles pastores não retrocediam na sua forma de pensar. O seu pensamento continuava positivo. Marcos 11, 12, 22 diz assim, ó: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Olha só, tende fé. Jesus diz: tende fé em Deus. No original, a palavra tende fé em Deus significa, a tradução no original é: tende a mesma fé de Deus. Pastor, mas é impossível. Claro que não. É claro que não. Se fosse impossível, Deus não diria, Jesus não diria. Se fosse impossível, nós não veríamos os grandes testemunhos que nós temos. Tende a mesma fé de Deus. Eu preguei alguns dias aqui, eu disse acerca de você ter a mesma fé do Filho. Então se Deus diz que pode, é porque pode. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No coração, querido. A questão tudo está onde? Na mente. Está onde você não duvidar. Vamos voltar lá atrás. Aquilo que Deus disse gerou em você um pensamento, uma fé positiva. Só que agora, até chegar na conclusão daquilo que Deus disse, você não pode mudar a sua forma de pensar, você não pode mudar a sua forma de agir. O que Deus disse no início é o mesmo que Deus continua dizendo no meio, e o que Deus disse no meio é o mesmo que Ele continua dizendo no fim. Somos nós que mudamos, mas Deus não muda. Então o que Ele disse no início, eu vou continuar focado, porque o que Ele disse é. Não mude. Não tenha uma fé negativa, não tenha uma fé desconstrutiva. Entenda uma coisa: a todo momento as nossas atitudes estão honrando ou desonrando Deus. E ele continua dizendo: mas crê que se fará. Mas crê que se fará o que diz. Mas crê que se fará o que diz. Deixa eu dizer algo para você. Não precisa responder, responda para você. Quando você está orando, intercedendo pelo teu filho, pelo teu casamento, pela tua empresa, e você determina algo, você crê realmente que o que você está dizendo é o que vai acontecer? Se você crê, por que a hora que você levanta do teu período de oração e a circunstância muda, por que você muda a sua forma de pensar? O texto é claro. O texto é claro. Olha só: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Crê o que se fará, o que você falou. Certa feita, Deus encontrou com o próprio profeta Ezequiel e disse: Ezequiel, vou te levar num lugar que é o vale dos ossos secos. Foi Deus que levou ele lá. Se você ler o texto, você vai ver isso. Aí Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode ter vida aí?
O Senhor sabe. O Senhor sabe. E Deus disse para ele: então, profetiza. Se você ler o texto, ele não profetizou uma vez só. Ele teve que continuar profetizando na caminhada. Mas conforme ele profetizava, juntava ossos. O que Deus nos ensina nisso aqui, querido? Não mude a tua forma de pensar, até que se torne aquilo que Deus disse que. Entende isso ou não? No começo era um monte de osso, e sequíssimo ainda. Depois virou uns ossos sem peles, sem nervo. Mas ele não desistiu. Porque se Deus mostrou, se Deus falou, é porque Deus quer fazer. Entenda uma coisa, não faz sentido Deus te mostrar algo para te frustrar. Não é esse Deus que eu estou pregando. Eu estou pregando pregando sobre um pai do quê? De amor. Assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes que já credes. Comportamento. Eu indiquei um livro pro Alan semana passada. Vira e mexe, o Alan tá lá em casa. E normalmente chega na hora do almoço. Pastor, preciso falar com o senhor. Ele chega só na hora do almoço. Cadeira, eu falo isso porque o Alan é um filho. Ele sabe o quanto eu amo ele. E se ele quiser almoçar lá em casa todo dia, ele vai ser sempre bem-vindo. Você também, querido. Deixa eu dizer algo para você. Mas ele falou: pastor, eu queria passar aí. Ele passou a tarde lá. Nós tomamos um café. E ele estava com alguns questionamentos. E eu fui orientando ele. Aí eu falei para ele: você precisa ler um livro do Paul Chu, Quarta Dimensão. Quem já leu esse livro? Tem uma meia dúzia, hein? Você precisa ler esse livro, cara. E aquele homem conseguiu colocar no papel, traduzir e expressar o que é a quarta dimensão. Passou uns dias, o Alan me ligou: pastor, eu estou ficando doido com esse livro é bom demais. Não foi, Alan? Porque ele dá fundamentos baseados na Bíblia. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha caminhada. Confesso que quando eu li, a princípio, eu não entendi muita coisa, mas na caminhada o Senhor vai abrindo o nosso entendimento e as coisas vão clareando. Mas aquele homem, no início do seu ministério, o pastor Paul Chu, no início do seu ministério, Deus falou com ele acerca do que Deus tinha para a vida dele. E numa das coisas que ele pediu para Deus, no início do seu ministério, ele pediu: Senhor, eu preciso de 3 coisas básicas para começar. Eu preciso de uma cadeira, de uma escrivaninha e de uma bicicleta. Deixa eu dizer algo para você, querido. Às vezes você reclama da vida, mas se você colocar na média geral, você é milionário. Entende o que eu estou falando ou não? E aquele cara pediu 3 coisas, que para a maioria de nós a gente poderia ir lá, sair daqui amanhã e ir lá e comprar: uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta. E Deus disse assim para ele: tá bom, eu te dou, é tua. Agora comece a declarar para todo mundo que você ganhou uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta. E ele chegou todo empolgado aquele dia na igreja e disse: irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus
Deus me deu algo tremendo. Deus me deu uma bicicleta, me deu uma escrivaninha e me deu uma cadeira. E o pessoal, uau! E aí os irmãos, né, tem aqueles irmãos abençoados, virou para ele e falou assim: nós queremos lá ver. Aí ele travou um pouquinho, né? Ele diz: Deus, o Senhor falou que era para mim falar que eu já tinha. E agora eles querem ir lá ver esses filhos do cão. E Deus disse assim para ele: você está duvidando que eu te dei? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes que já... Qual é o teu comportamento diante da oração que você fez? É uma oração que um dia, quem sabe, quando Deus puder, que Ele estiver desocupado, né, que lembrar de mim, porque afinal eu sou o cocôzinho do cavalo do bandido, e Deus olhar para mim, Ele vai me dar? Ou o meu comportamento é: Senhor, o Senhor disse, E aqueles irmãos falou: pô, nós queremos lá ver. E ele falou: Senhor, o Senhor disse para mim dizer que eu tenho. Ele falou: e você não tem? Entende isso ou não? Ele falou: Senhor, eu entendi. Sabe o que ele fez? Falou para os irmãos: vamos todo mundo lá para casa. Abriu a porta, entrou no quarto e disse: olha que coisa linda, irmãos. E os caras falaram: coitado. Irmão, todo profeta que Deus usa é louco, viu? Eu fiquei imaginando a cena dos caras olhando para ele: coitado. E aí quiseram dizer para ele: você tá doido, pô? Aqui não tem nada. Ele falou: esse que é o teu problema. Você não consegue ver. Entende isso ou não? Porque enquanto você não conseguir ver aquilo que Deus disse que Ele te deu, você nunca vai receber. O teu comportamento tem que ser um comportamento de alguém que já tem. Eu me lembro as primeiras vezes que eu fui na concessionária para comprar um carro zero, minha mulher dizia assim: cara, é doido. E eu botava a minha melhor beca, caprichava, irmão, porque as primeiras vezes que eu fui de short, ninguém me atendia. Aí eu fiquei sem entender, até um dia que eu fiquei olhando os caras chegar, os caras chegavam com pose de patrão, né? Ah, entendi, é comportamento, ué. A partir de hoje, chegou o doutor. Pino no nariz. Quero fazer um test drive. No melhor. Fiz isso várias vezes. Faço até hoje, tá? Mas hoje está mais fácil. Hoje eu chego, hoje eles me dão mais atenção. No começo foi mais difícil, tinha que exercitar muita fé. Mas fiz muitos test drive na Toyota. Até o dia eu cheguei lá e falei: eu quero esse. E aquele dia eu ia levar mesmo. Entende isso? Só que o meu comportamento, sempre eu dizia para minha esposa: é meu, ninguém vai tirar isso de mim. Olha aqui, olha aqui. Tende fé em Deus, tenha a mesma fé de Deus. E aí
sem duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que você falou. E aí, o resultado disso é: credes que já. Deixa eu dizer algo para você, querido. O que acontece aqui fora nunca pode mudar os pensamentos positivos que Deus colocou dentro de você. Não importa se vai demorar 1 ano, se vai demorar 2, se vai demorar 3. Davi demorou 21. Sabe o que é o nosso problema? Quando você não é fiel no pouco, como que Deus vai te colocar no muito? É um comportamento, irmãos. É um comportamento. É nesse lugar que Deus quer nos levar, aonde não caminhamos por circunstância, mas caminhamos por convicção de uma palavra que foi liberada por Deus. Para finalizar, Romanos 8,31 diz assim, eu vou ler na versão a mensagem, diz assim, os meninos do louvor podem subir. A que conclusão, pois, cheguemos diante desses fatos? Essa tradução está muito bacana, porque ele diz, a que conclusão, pois, cheguemos diante desses fatos? Se Deus é por nós. Deixa eu dizer algo para você. Deus não está contra você. Se existe alguém que se alegra quando você está bem, essa pessoa é Deus. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você tenha disposição. Deus quer que a alegria seja rotina na sua vida. Quando Deus criou o mundo, queridos, e quando Deus criou o Éden, a tristeza nunca fez parte de um lugar que Deus estabeleceu. A tristeza, a dor, a angústia só entrou nesse lugar depois do pecado. Pastor, mas nós nascemos depois do pecado. Sim, mas Jesus nos levou de volta ao Éden. Eu não estou mais debaixo de condenação. Agora eu vivo no Éden de Deus novamente. Não deixe o seu pensamento mudar. Não deixe a sua forma de pensar mudar o que Deus disse que você é. Coloque-se de pé. Se Deus é por nós, quem será contra você, querido? Quem será contra você? Oh Espírito Santo, que o nosso comportamento seja um comportamento de homens e mulheres, Pai. Homens e mulheres que entenderam essa verdade, Jesus. Ah, querido, tem pensamentos que foi o diabo que enviou, mas tem comportamentos que é você que atrai ele. Assim como tem pensamentos que é Deus que coloca no teu coração, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. E tem comportamento seu que vai atrair a presença de Deus. A pergunta é, com qual pensamento você está? E com qual comportamento você está? Porque o seu pensamento e o seu comportamento vai determinar aonde você vai chegar. Entenda isso, pelo amor de Deus. Isso não são palavras de motivação, mas é uma palavra de consciência para que Deus possa te levar no lugar onde Ele quer te levar. É nesse lugar que Deus quer nos levar, querido. É nesse lugar, é nesse lugar, é nesse lugar, meu Deus. Tente a fé de Deus. Não duvide no seu coração. Crê no que você está dizendo. Crê no que Deus disse para você. Crê. E tudo quanto em oração pedires, credes que já recebeste. Não retroceda. O texto que nós lemos de Hebreus 10
o justo viverá. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Deus não tem prazer naqueles que mudam sua forma de pensar. Feche seus olhos. Fale com Deus. Saia daqui grávido hoje. Saia daqui convicto daquilo que Deus falou. Ainda que amanhã você vai ter que enfrentar algumas situações, eu vou ter que enfrentar algumas situações, eu vou ter que continuar me movendo pelaquilo que o Senhor diz que eu sou. E a circunstância pode querer dizer o contrário. Amanhã pode se levantar ventos contrários, mas os ventos contrários não podem me tirar da rota, querido. Não pode me tirar da rota. Eu tenho um destino, eu tenho uma direção, eu tenho uma palavra, e é nessa palavra que eu creio. Comece a falar com o Senhor, querido. Que o Senhor possa ter gerado vida dentro do teu espírito hoje. Faça como aquela mulher cananeia. Faça como o cego. Não mude seu pensamento porque tem adversidade. Não mude, pelo amor de Deus. Não mude seus pensamentos porque tem adversidade. Não mude. Ah, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Profetiza. Profetiza esse vale, Ezequiel. Saia daqui profetizando. Saia daqui com o mesmo pensamento. Continue acreditando. Continue perseverando. Continue focado naquilo que Deus disse. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Asas do seu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome.
mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Faça morada, Senhor. Faça morada, Senhor, no nosso coração. Que o nosso comportamento, Senhor, seja um comportamento, Senhor, de homens e mulheres que honre aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Se você crê nessa verdade, você pode aplaudir o nome do Senhor, querido.